Glória a Deus. Vamos ficar em pé um momento. Eu gostaria ainda de estender um pouquinho aqui, a gente orar junto. Eu sei que muitas pessoas aqui têm necessidades, dificuldades, talvez você esteja passando por alguma situação e precisa de uma intervenção de Deus. Eu mesmo hoje de manhã recebi pedido de oração de algumas pessoas importantes, oração por saúde, situações, né? Vamos levantar a mão, ore ao Senhor, apresente ao Senhor essas necessidades agora, seja de você ou de outras pessoas. Vamos pedir que o Senhor esteja visitando agora. O Deus que nós servimos, o nosso Pai, Ele responde a oração. Ele responde o nosso clamor. Senhor, nesta manhã nós clamamos a Ti por cada necessidade apresentada, por cada irmão, cada irmã, Senhor, que está passando por aflição, por dificuldade, que precisa agora mesmo, Senhor, de uma intervenção sobrenatural do Senhor. Que o Senhor visite agora esta casa, visite este irmão, esta irmã. Visita, Senhor, agora de uma maneira sobrenatural, trazendo restauração, libertação, cura, milagre do Senhor. Opera agora em favor do Pai, das pessoas que têm pedido oração, Senhor, algumas pessoas que têm clamado a Ti, Senhor, como o Fabiano, que está com o pai hospitalizado. Visita agora, Senhor, traz restauração agora, salva esta vida agora, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai. Visita-nos nesta manhã, Senhor, que a Tua palavra entre em nós de maneira sobrenatural, que a Tua palavra, Senhor, venha nos mudar, nos moldar. É o que clamamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Pode se sentar. Há algum tempo atrás, irmãos, em uma das nossas idas a um dos lugares mais isolados de Moçambique, que chama Makonguele, é possivelmente os lugares mais isolados que eu já estive. São vilas como Makonguele, Macaringue, que está entre o Rio dos Elefantes e o Rio Limpopo, próximo de uma reserva, e ali é um deserto. Não se colhe nada ali, a água está a 15, 20 quilômetros de distância. O único poço de água artesiano que tem em Makonguele é controlado por um morador. Ele vende a água para as pessoas, mas a água é salobra, então você compra um baldinho de água, a água é salgada. Então, quando a gente vai para esse lugar, nós temos que calcular o tanto de água que vamos levar, a comida, o que vai ser comido, e ali toda a alimentação tem que ir com a gente. E, além disso, a gente tem que levar comida para servir nas reuniões, porque as pessoas vêm de longe para ouvir a palavra de Deus. E, numa dessas viagens, eu estava, na hora de cruzar o Rio dos Elefantes, que é cheio de crocodilo, lá tem hipopótamo também, tem de tudo lá. E quando eu desci do transporte, e dali para frente você atravessa o rio e vai a pé, ou de carroça, mais uns 15 quilômetros pelo deserto, para chegar em Makonguele. E eu descobri que estava com uma erisipela na perna, porque um inseto me picou lá em outro local, chamado Metsemane, e eu inventei de furar aquilo ali com um espinho, e aí aquilo deu um problema. Eu tive 3 dias de febre, eu não sabia porquê, mas não paramos, porque uma coisa que eu nunca faço quando estou nesses lugares é parar. São 20, 30 ou 25 dias, seja como for, às vezes ministrando 2, 3 vezes por dia, andando 20, 30 quilômetros por dia a pé para chegar em alguns lugares. Então não tem como parar. Você precisa ir nesses lugares, as pessoas estão esperando. E quando eu descobri aquela situação, eu pensei, o que fazer? Reuni os irmãos, tinha mais 3 irmãos conosco, moçambicanos. E eu disse, olha, eu tenho um problema sério na perna, o que vamos fazer? Eu preciso tomar uma decisão aqui. E disseram, olha, o que você decidir, está decidido. E então eu decidi que não ia voltar atrás. E nós fomos para Makonguele. Chegamos em Makonguele, a orientação sempre lá é ficar sempre dentro de casa, tem um lugar que a gente fica hospedado, e tudo muito simples, né? Mas a orientação para ficar dentro é porque lá é infestado de escorpião. Então, melhor não ficar andando na areia, não sei quando for necessário, porque eu não estou acostumado com os perigos dali. E eu estava lá, deitado, e tinha uma janela sem vidro,
né, aberta, e vendo as pessoas vindo. Era sábado e havia uma multidão de pessoas que estavam passando pela frente da janela. Eram pessoas vindas do Yahime, pessoas que estavam andando 40, 45, 30 quilômetros a pé no deserto com suas crianças, para virem ouvir a palavra de Deus, porque ouviram falar que o missionário estaria lá para ensinar a palavra de Deus. E eu perguntei para o Arthur, que é um local, ele é militar, sempre ele foi o canal que Deus usou para nos levar lá. Eu perguntei para ele, onde é que vai hospedar esse povo? Era muita gente. Ele disse, olha missionário, eles disseram que não iam trazer provisão para dormir, porque vieram dispostos a ouvir o ensinamento da palavra também à noite, se o missionário puder ensinar. Então, naqueles dias, nós tivemos que ensinar a palavra de dia e de noite. Tinha os intervalos para alimentação, uma coisa ou outra, mas à noite ninguém pregava o olho, queriam ouvir a palavra de Deus. Havia uma fome pela palavra de Deus tão grande em Macaringue como eu nunca vi em lugar nenhum. Uma fome que trouxe as pessoas, e eles dançavam louvando a Deus ao ouvir a palavra de Deus. Pessoas foram curadas ali, milagres aconteceram. Não porque o missionário estava lá, mas porque havia muita fome de Deus. A fome pela palavra de Deus mexe com o coração do nosso Pai que está no céu. E a minha oração nesta manhã é que Deus esteja nos fazendo ter muita fome pela palavra, uma fome pela palavra de Deus que nos impulsiona a desejar a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus, a receber a palavra de Deus na nossa vida. Porque, de fato, assim, não existe paz sem o príncipe da paz. E não tem esperança sem o Deus da esperança. Não existe possibilidade de alguém ter paz sem se encher de Deus, sem conhecer a Deus, sem conhecer quem é o nosso Deus. Muitas vezes as pessoas até acham que conhecem a Deus, mas na caminhada vão descobrindo que conheciam pouco de Deus. Eu me lembro em Moçambique, o líder de uma localidade, né, ele estava presente no momento do ensinamento da palavra, e ele já frequentava a igreja há algum tempo. E no final, a gente sempre dá oportunidade para as pessoas falarem alguma coisa, né? E aquele moço levantou e disse assim, olha, eu achava que conhecia a Deus, mas depois do ensinamento aqui hoje, eu descobri que não conheço a Deus. Eu preciso da ajuda dos irmãos para eu poder conhecer a Deus. Porque ele entendeu que precisava conhecer a Deus. Muitas vezes a gente até conhece muitas coisas, mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus ilimitado. Ele é poderoso, onipresente, onisciente. Ele é tão grande que a gente vai conhecendo Ele durante a caminhada. Então, dia a dia, se nós estamos querendo conhecer a Deus, Ele vai se revelar a nós. E à medida que Ele vai revelando a nós quem Ele é, você vai tendo intimidade com Deus e vai descobrindo quem é o Deus que está conosco, quem é o nosso Pai que está no céu. Jesus, quando estava aqui no seu ministério e andando, né, e falando com as multidões e fazendo as obras do Pai, Ele estava ensinando, nos ensinando a conhecer a Deus. Jesus veio para nos salvar, para nos libertar, mas principalmente para revelar o Pai. Ele veio para ensinar ao mundo quem é o Deus Todo-Poderoso, quem é o nosso Pai que está no céu. Porque as pessoas não conheciam a Deus, as pessoas geralmente precisam ter a revelação de quem é Deus. Então, hoje eu estava meditando, por exemplo, em João 5,17, no Evangelho de João 5,17, diz assim: e Jesus lhes respondeu, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Olha que declaração interessante que Jesus faz. Por que Jesus faz essa declaração? Porque era sábado, e Jesus foi ao lago de Betesda, né? O local onde havia um homem que há 38 anos estava ali paralítico. E Jesus pergunta àquele homem, você quer ser curado? E ele diz, eu quero, mas não tem quem me joga na água, porque eles acreditavam que quando movia a água, alguém entrava lá, podia ser curado. E então Jesus disse,
levanta, toma o teu leito e anda. E ele levantou, tomou o seu leito e começou a andar. E havia uma grande multidão e ele não viu mais Jesus. Ele só ouviu alguém que disse para ele: levanta, então toma o teu leito e anda. E ele começou a andar. E então ele encontrou alguns religiosos daquela época, publicanos, fariseus, doutores da lei. E eles viram aquele homem carregando o leito. Eles sabiam que ele era paralítico. E eles não estavam preocupados com a paralisia dele, se ele deixou de andar ou passou a andar. Mas a preocupação deles era: não é lícito a você carregar alguma coisa no sábado. Ele disse: olha, eu não sei, mas aquele que me curou me disse assim: toma o teu leito e anda. Então eu tomei o meu leito e estou andando. Aí os judeus não disseram para ele assim: então, quem é esse que te curou? A pergunta deles e a colocação deles foi assim: quem é esse que declarou para você que você pode carregar a sua cama no sábado? Quem falou isso para você? Ele disse: eu não sei, havia muita gente, não sei quem era. Mas o Jesus que trabalha o tempo todo, encontra ele logo depois no templo. E Jesus olha para ele e diz: vejo que você agora está bem, que você está curado. Ele disse sim. Aí ele viu: foi esse aqui, foi ele. E descobriu então quem é que tinha curado ele. E contou para os judeus: foi Jesus. Foi ele que me mandou tomar o leito e andar. E então os judeus queriam matar Jesus, porque ele deu ordem a alguém para carregar um leito e andar. Não porque ele curou alguém. Eles não estavam preocupados com a cura de ninguém. É porque alguém ousou desafiar as regras da religião. Então, Jesus disse assim para eles: olha, a questão aqui é o seguinte: o meu pai trabalha até agora. Ele sempre trabalha. E hoje, sábado, ele está trabalhando também. Quantos aqui creem que Deus está trabalhando hoje? Deus não se aposentou. Ele não parou. Ele não está lá num canto no céu escondido. Deus está trabalhando o tempo todo. E Jesus diz: eu trabalho também, porque eu sou filho do meu pai. E então eles se enfureceram mais e queriam mais ainda matar Jesus, porque não somente ele desrespeitou ou quebrou o sábado, mas ele também estava dizendo-se filho do Pai que está no céu. Ele se coloca aqui num lugar como se fosse Deus também, porque ele disse: o filho se parece com o pai. O meu pai trabalha, eu também trabalho, e tudo que o filho faz é o que o pai mandou fazer. Ele aprendeu com o pai, então eu aprendi com o meu pai que está no céu. De fato, irmãos, nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer o nosso Deus. Porque é muito fácil nos enganarmos, por exemplo, envolvidos em coisas religiosas, em coisas da religião, ou mesmo envolvidos em projetos pessoais que nós achamos que está de acordo, em completa aceitação diante de Deus, porque achamos essas coisas muito religiosas, achamos elas espirituais demais, e nós achamos que é isso que Deus quer. E muitas vezes nós estamos remando contra a correnteza, porque o Deus que nós servimos não está limitado a estruturas humanas, e nem aos projetos que nós temos. Já imaginou? Se Deus decidisse não trabalhar para obedecer os judeus daquela época, eles dizem: não se pode trabalhar no sábado, então não pode curar no sábado. Mas o Deus que eles estão se referindo e que Jesus está mencionando para eles é o Criador do céu e da terra. Ele sustenta o universo com a sua mão. Nós só estamos vivos aqui hoje porque Ele está sustentando todas as coisas com a sua mão. Se Ele parar um dia, nós estamos mortos. Para um dia o universo se desfaz, porque tudo depende de Deus. Então Ele está trabalhando o tempo todo. Deus trabalha. Isso tem muito a ver conosco, porque Jesus, Ele estava o tempo todo ensinando os seus discípulos o que é e como é
que nos tornamos filhos do nosso Pai que está no céu. Se o meu Pai que está no céu trabalha, então eu também trabalho. A questão é, uma boa pergunta a fazer: o que é que o nosso Pai que está no céu está fazendo? Não é bom a gente se perguntar, o que Ele está fazendo agora? Com o que Ele está envolvido hoje? No mundo, na minha vida, na minha família. Onde está Deus? O que Ele está fazendo? Em que ou com que Ele está envolvido hoje? Porque uma certeza eu tenho é de que Deus não está envolvido com os nossos projetos pessoais. Deus tem um projeto para os seus filhos. Ele tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida. E muitas vezes nós inventamos projetos porque nós achamos que os nossos projetos vão agradar a Deus, porque é muito bonitinho. E aí eu faço muita coisa, passo a minha vida toda fazendo tanta coisa, sem fazer o que o Senhor nos mandou fazer. Eu me lembro que eu estava no Rio Grande do Sul algum tempo atrás, e me pediram para compartilhar uma palavra no Conselho de Pastores de Gravataí, Cachoeirinha. Sempre eu faço isso até agora no mês de março. Eu vou estar indo ao Rio Grande do Sul, muito comum até a gente ter esse tempo para conversar com pastores, né? Aí eu estava compartilhando com os pastores lá, tinha muitas pessoas ali. E eu disse uma coisa, eu disse, olha, eu vou resumir para vocês como é que é a vida de um pastor. Você começa a igreja lá na sua garagem, e aí tem um grupo de pessoas, e o grupo cresce. Então você pensa assim, não, aqui não cabe, então vamos pegar um lugar maior, vamos alugar um lugar, vamos fazer isso e tal. E o tempo vai passando, né? E daqui a pouco você tem 80 pessoas e pensa, não, melhor a gente comprar um lote, construir, e o tempo vai passando, mas você tem um projeto. O seu projeto é ter um lugar para colocar 800 pessoas dentro. Então você trabalhou, se esforçou, e daqui a um tempo você tem agora um templo, um lugar para colocar 800 pessoas. E a história aqui parece interessante, né? De 18 agora são 800, está tudo muito bonito. Só que aí eu disse para eles assim, só que agora você tem 80 anos de idade. E você passou a vida toda fazendo o que Deus nunca te mandou fazer. Deus nunca nos mandou encher templos. Ele nos mandou fazer discípulos. Ele nos mandou ir e fazer discípulos de todas as nações da terra. Porque a responsabilidade que a igreja tem, que o pastor tem, que a liderança tem, não é com o grupo de pessoas que está aqui. A igreja é a cidade. A nossa responsabilidade não é com 100, 200 pessoas, são os milhões de pessoas que estão numa cidade que precisam ouvir o Evangelho de Jesus. Então nós podemos nos iludir achando que estamos fazendo muito enquanto não fizemos nada, enquanto fizemos apenas algumas coisas, mas o que Deus estava esperando de nós não foi feito, porque muitas vezes nós queremos fazer na nossa força, na nossa habilidade, na nossa estratégia pessoal, e hoje em dia se usa muito estratégias, né? Estratégia de crescimento, estratégia de multiplicação e tal, até métodos de crescimento empresarial têm sido usados para fazer a igreja crescer. E o que faz uma igreja crescer é uma única coisa, é a mão de Deus que se move e faz multiplicar o rebanho. Porque você pode ter 1000 pessoas e não ter os 2 ou 3 que conhecem e estão reunidos em nome de Jesus, que conhecem a Deus. Então, mais importante do que fazer alguma coisa é o que nós somos. É você ser aquela pessoa cheia do Espírito Santo, que anda com Deus, que procura fazer a vontade de Deus na terra e não se preocupa com a sua própria imagem, não se preocupa com os seus projetos pessoais. Isso aqui, irmãos, é muito sério. Por exemplo, Jeremias, a Bíblia fala que Jeremias, o Senhor falou para Jeremias o quê? Vai à casa do oleiro e lá eu vou falar com você. E Jeremias chegou na casa do oleiro e viu o oleiro amassando o barro para fazer um vaso. E de repente a peça que ele estava fazendo se quebrou. E ele pegou o barro novamente, remodelou e fez alguma coisa conforme ele bem queria. Então o Senhor disse ao profeta,
Exatamente assim são vocês, como um barro na mão do oleiro, nas minhas mãos, para que eu possa fazer de vocês o que eu quero. Mas Israel não queria isso. Muitas vezes não é o que nós queremos. E a Bíblia diz que, isso está lá em Jeremias, depois você pode ler em casa, Jeremias capítulo 18, né? O Senhor diz: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aí o Senhor fala, olha o que Deus está dizendo. No momento em que eu disser a uma nação que vou trazer o mal contra essa nação por causa da maldade, por causa do pecado dessa nação, e o Senhor está dizendo, o dia em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, para derrubar e destruir, se a tal nação se converter da sua maldade, contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Aleluia. E o Senhor continua. E no momento em que eu disser a uma nação que vou plantar, vai haver colheita, vai haver abundância, vou abençoar vocês. Mas se essa nação se afastar de mim, olha só, e fizer o mal perante os meus olhos, e não ouvirem a minha voz, então eu me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Ora, pois, aí o Senhor está falando, porque esse texto aqui da casa do oleiro tem a ver com isso. Deus está falando sobre isso. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vocês. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal para proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Percebe o que Deus está dizendo aqui? Eu estou forjando o mal contra vocês. Porque eles tinham se afastado de Deus. Eles não queriam a Deus. Estavam praticando o mal perante Deus. E o Senhor está dizendo, alertando, eu estou planejando contra vocês o mal. Eu vou trazer destruição. Então, o Senhor, que é misericordioso, cheio de compaixão, está dizendo para eles, arrependa-se. Porque se você se arrepender, eu também me arrependo. Se você mudar o seu caminho, então eu vou tratar você diferente. Você tem a decisão aqui. Você quer ser abençoado com a misericórdia de Deus ou você quer rejeitar a bênção de Deus? Estão entendendo? Aí sabe o que o povo diz? Aí o Senhor fala assim, mas eles dizem, não há esperança. Quem disse que não há esperança? O povo de Judá e Israel. Deus está dizendo, arrependa-se, porque eu estou planejando o mal contra vocês, arrependam-se. Eles dizem para Deus, sabe o quê? Não há esperança, Deus. Por que não há esperança, eles estão dizendo? Porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Em outra versão diz coração perverso. Eles estão dizendo, Deus, não para com isso, a gente não vai se arrepender. Nós já temos um projeto. Nós vamos fazer conforme aquilo que está no nosso coração maligno. Essa decisão tem sido a decisão de muitas pessoas andando com Deus. Eles decidiram seguir os seus próprios projetos. E, pasmem-se, eles vão dizer que esse projeto é de Deus. Deus me falou, me revelou, me deu um projeto, e o projeto é de Deus, e Deus vai prover, e Deus vai abençoar, mas não é de Deus. Não foi Deus que deu o projeto, é o projeto do coração maligno, porque esse coração perverso não busca a glória de Deus, ele busca a glória pessoal, aquilo que é o interesse da pessoa.
Então, se o projeto que eu tenho pessoal, seja como for, o projeto que eu creio que Deus me deu, está me levando a um lugar onde o homem será exaltado e Deus será colocado de lado, esse projeto é maligno e diabólico. Eu tenho ouvido várias vezes coisas, você vê pessoas fazendo certas coisas, projetos, eu não vou citar nomes aqui, mas que você olha e fala, quantos quilômetros será que Deus está daquilo? Não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Nós podemos criar projetos pessoais, ministeriais, familiares, seja como for, voltados para o engrandecimento pessoal, para a minha satisfação pessoal, para eu me sentir bem com o que eu estou fazendo, enquanto o chamado de Deus para nós não é esse. E Jesus está falando aqui, e eu quero seguir aqui com o texto, porque nós também, o tempo passa, né? Eu quero ler um texto aqui, Mateus 5, 43, 49, abre sua Bíblia aí. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Interessante que esse dizer das pessoas aqui é um dizer que exclui uma outra parte do que a palavra de Deus diz, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas eles estavam dizendo, é mais fácil falar amar o meu próximo, porque daí não tem que ser como a mim e também eu defino quem é o meu próximo. Que essa era a questão, quem então é o meu próximo? Perguntaram para Jesus, né? Então, o seu próximo é todo aquele que você conhece, é próximo. Então, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz o seu sol se levantar sobre bons e maus, e a chuva desce sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão vocês terão? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus está nos ensinando como é ser filho de Deus. O que é ser filho de Deus, como é ser filho de Deus. É interessante, irmãos, que eu me lembro, em Moçambique, por exemplo, nós fizemos treinamento de obreiros algum tempo atrás, foi o primeiro treinamento, e lá tinha uma irmã que estava ouvindo, eu estava ministrando sobre perdão naquele dia, nós estávamos falando sobre perdão, eu juntamente com outro irmão, e aquela irmã, a irmã Maria, ela descobriu que ela precisava perdoar o ex-marido, que tinha abandonado ela fazia 30 anos, e ela nunca mais cruzou o caminho dele. O filho dela, o Beto, que já era rapazão, já não podia visitar o pai, porque ela nunca perdoou aquele homem. Então, quando nós falamos sobre perdão, a palavra de Deus entrou no coração da Maria de uma forma tão sobrenatural, e ela conseguiu liberar perdão para aquele homem. 30 anos depois ela perdoou. Ela ficou tão feliz de ter conseguido perdoar, que ela pediu para a gente ir na casa dela, fazer uma visita, orar. E quando chegamos na casa da Maria, ela estava na porta me esperando com uma galinha. Ela me deu uma galinha de presente, uma oferta. Eu nunca ganhei uma outra galinha como aquela. O peso daquilo foi muito grande. Eu nunca vi alguém ofertar porque tinha conseguido perdoar. E ela estava dando uma oferta porque ela tinha conseguido perdoar. Isso era mês de novembro, quando foi no Natal daquele ano. Ela com o Beto almoçaram no Natal juntamente com a família do ex-marido, porque houve também reconciliação, perdão, reconciliação. Limpou, não é mais meu inimigo, eu não tenho inimigo, aleluia, glória a Deus. E Jesus está falando disso. Ele está falando sobre amar, perdoar, amar os inimigos, orar pelos perseguidores.
eu tenho amigos, por exemplo, na Índia, na parte norte, né, onde há muita perseguição, como o David Astana, com a Rohini, e ele esteve preso há 2 anos atrás por 6 meses, por causa de pregar o evangelho nas vilas. Quando eu vou para lá, eu fico hospedado na casa dele, corremos os mesmos riscos lá, vamos juntos para a vila. Aí eu estava programando para ir lá naquele ano, não conseguia falar com ele de jeito nenhum, porque ele estava preso. Agora, a orientação da palavra de Deus é amar os perseguidores, orar pelos que nos perseguem, bendizer os que nos maldizem. Isso, irmãos, está falando de mudança de natureza. Isso aqui significa que não tem meio termo, não tem como você ser um religioso e ao mesmo tempo ser filho de Deus. Você precisa ser filho de Deus na sua totalidade. Filho de Deus que manifesta a natureza, o amor. Porque aqui quando Jesus está falando, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu, Ele não está falando de uma perfeição humana sem erros, porque nós cometemos erros, está certo? Nós erramos, mas o que Jesus está falando é que nós precisamos ter uma integridade no amor, um coração pleno, cheio de misericórdia e compaixão, como é o coração do nosso Pai que está no céu. O nosso Pai que está no céu faz vir a chuva sobre bons e maus, o sol vem sobre justos e injustos, e Jesus está dizendo, no dia que vocês fizerem a mesma coisa, se considerem filhos do vosso Pai. Vocês são filhos dele, porque os filhos são a cópia do Pai. O filho faz o que aprendeu com o Pai. E o meu Pai me ensinou a amar indiscriminadamente. Ele me ensinou a perdoar em qualquer situação. Até porque eu fui perdoado de um pecado, o meu pecado, o nosso pecado, nunca poderíamos pagar por ele. Mas Jesus morreu na cruz para garantir que o meu pecado agora está resolvido, a conta foi paga. Eu agora posso me achegar ao meu Pai. E aí, irmãos, isso aqui que Jesus está falando, isso fala de mudança de natureza. A minha natureza precisa ser transformada de maneira que eu não vou levar comigo falta de perdão, ressentimento, ódio, mágoa, perseguição. Eu não vou ser uma pessoa difícil, mas eu vou ser promotor, alguém que promove a paz. Alguém que no meio que está é uma pessoa que faz a diferença. Eu me lembro, quando eu cheguei na Inglaterra, alguns anos atrás, eu fui trabalhar numa obra e assim, as pessoas não me conheciam. Mas algumas coisas me marcaram muito. Porque Deus colocou no meu coração assim, um entendimento de que eu deveria fazer para as pessoas, ou tratar as pessoas, ou fazer o que eu estava fazendo, seja o trabalho ou o que for, da melhor forma possível, como se eu estivesse fazendo para Deus e não para homens, como o Tiago fala. Então, eu não estava fazendo para homens, eu estava fazendo para Deus. E eu me lembro que um inglês, ele era líder do pessoal da pintura, né? Depois de alguns meses ali, ele chegou para mim e me perguntou assim, quem é você? Pergunta interessante, né? Quem é você? Eu falei, eu sou Edinaldo. Ele falou, eu sei que você é Edinaldo. Disso aí eu sei. Mas quem realmente é você? Porque aqui nesse lugar, todo mundo gosta de você. Até eu que não tenho um bom relacionamento com ninguém aqui, tenho um bom relacionamento com você. Ele ficou intrigado, que pessoa é essa? Como que alguém consegue isso? Aí eu fui falar para ele, quem é o meu Pai que está no céu? O meu Pai, Ele é o príncipe da paz. E se eu sou filho de Deus, então eu vou ministrar paz aonde eu estou. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é onde nós estamos. Eu me lembro que eu fui trabalhar na Escócia numa obra. E Deus colocou no meu coração, eu estou falando, isso aqui é muito importante, porque muitos aqui convivem no ambiente de trabalho, é muito importante você entender que nós estamos falando aqui da sua vida, não é quando você está na igreja, não é onde você estiver, você pode ser sal e luz, você pode ser uma bênção. E eu estava ali, e Deus colocou no meu coração de limpar o lixo. Naquela época eu fazia a limpeza da obra. Me receberam lá como pastor, porque lá na agência, lá alguém falou, ele é pastor, missionário. Aí quando eu cheguei lá, o chefe veio, ele não cria em Deus, foi conversar comigo, ele disse, olha, vai ser interessante ter um pastor aqui nessa obra, nunca entrou um pastor aqui.
né? Então vai ter um pastor fazendo a limpeza. Você pensa na minha responsabilidade agora, né? Para pastorear aquelas ovelhas. Aí eu estou ali e eu comecei a limpar. O eletricista fazia mó bagunça, eu limpava o lixo do eletricista, do bombeiro, dos plumbers, né? Todo mundo fazia a limpeza geral. Eu só tinha que fazer algumas coisas, mas eu resolvi fazer tudo. Trabalhava de manhã à tarde para fazer aquilo ali ficar limpo. Aí esse homem que era o chefe dessa obra, estava passando no corredor com os projetistas lá, e eu estava dentro de uma sala fazendo uma limpeza e ouvi quando ele disse para ele disse, olha, veio um pastor trabalhar aqui nessa obra, e desde que ele começou aqui, o ambiente de trabalho mudou 100%, tanto no convívio quanto na limpeza. Aí eu fiquei feliz, eu falei, Senhor, é isso aí. Ó Deus, que esse lugar seja tocado pelo Teu poder. Aí, eu me lembro até hoje, no último dia de trabalho, tinha acabado a obra, estava sentado tomando o meu chá, lá a gente toma muito chá, né? Tomando o meu chá, lendo o jornal. Aí o líder da eletricidade, que era de outra companhia, que eu limpava o lixo deles, sentou na minha frente e disse, olha, esse é o último dia de trabalho aqui, a obra está terminada, mas eu vim aqui para te falar que no que depender de mim, você já sai daqui com o trabalho arrumado, você nos ajudou muito. Aí ele falou, está vendo aquele senhor de cabeça branca lá na frente? Ele falou, o nome dele é Russ, ele é o chefe de uma das maiores obras aqui, de construtoras que fazem obras aqui. E eu falei de você para ele, e ele disse para você procurar ele. Aí eu procurei o Russ, ele disse, olha, descansa e me procura no Telford College daqui uma semana, porque seu trabalho está garantido. Me falaram muito bem de você. E foi naquela obra que eu comecei a trabalhar com carpintaria. Ou seja, a minha posição, a maneira como eu tratei aquelas pessoas, a maneira como eu agi, abriu portas para que eu pudesse estar numa outra dimensão dentro daquela obra, não só por causa do salário que era melhor, mas também por causa da oportunidade de agora estar de frente, falar igual para igual com engenheiros e arquitetos, porque eu fazia parte de execução dos projetos. Então Deus abriu uma porta ali, sabe? Agora, a igreja precisa ter essa característica, nós precisamos ser esse povo de Deus, que aonde nós estamos, nós vamos fazer a diferença, onde as pessoas vão ver que tem algo diferente na sua vida. Tem algo diferente. Eu ouvi uma história interessante que no século XIX, uma população tribal, as aldeias, as tribos da Nova Zelândia, estavam em guerra com a Grã-Bretanha. E conta-se a história de que uma parte do exército britânico estava vindo de uma batalha tribal, os soldados estavam famintos porque eles não tinham comida mais, eles estavam exaustos porque a batalha foi muito ferrenha com os locais. E então o general parou próximo à tribo dos maores, e isso é história mesmo, né? O general inclusive chamava Cameron, que é um nome bem britânico, Cameron. E ele parou ali com os soldados, e de repente a sentinela avisou para ele, disse, olha, está vindo dos nossos inimigos, dos maores, algumas embarcações subindo o rio, e estão vindo da nossa direção, e eles estão carregando leite, cabras e batata. Leite, cabras e batata. E chegaram até o general e disseram, o livro que os missionários deixaram aqui conosco, nos ensinou que se o nosso inimigo tiver fome, dá-lhes de comer. Se tiver sede, dá-lhes de beber. E vocês são nossos inimigos. E nós viemos trazer comida e bebida para vocês. Eu não sei o impacto que isso trouxe na vida daquele general, daqueles soldados, daquelas pessoas, entendendo que o inimigo veio para abençoar a vida deles, porque aqueles inimigos não tinham inimigos, eles eram filhos do nosso Pai que está no céu, conheciam quem é o Deus que nós servimos. Irmãos,
Nós precisamos ter a nossa natureza transformada para sermos conforme a natureza do nosso Pai que está no céu. Nós precisamos aprender esse caminho e receber do amor de Deus em nós, porque isso aqui é obra de Deus em nós. Eu não vou conseguir fazer essas coisas se o nosso Deus não fizer em nós. Então tudo que nós precisamos experimentar é arrepender-nos. Arrependei-vos, porque o Pai que está no céu, Ele quer colocar em nós do seu amor e nos transformar. Vamos ficar em pé, eu quero fazer uma oração com você. E nos transformar, de maneira que nós vamos amar incondicionalmente, que nós vamos servir as pessoas com um coração sincero, e nós vamos estender a mão para as pessoas, para abençoar as pessoas. Deus está querendo provocar isso em nós. Ele está querendo trabalhar em nós. É obra de Deus em nós. Por isso, sabe, eu tenho entendido que o meu lugar, o lugar que Deus me quer é na oração, na presença dEle, buscando a Ele, comunhão com Ele. Nós precisamos entrar nesse lugar de comunhão, onde nós vamos receber de Deus, onde nós seremos transformados pelo poder do Evangelho. Eu não sei as experiências que você tem tido com Deus, mas eu já estive em alguns ambientes, em algumas situações, em que a presença de Deus foi tão intensa, que deu para dimensionar um pouquinho do que Deus quer e pode fazer na nossa vida. Um desses momentos foi inclusive na época do seminário. Nós tínhamos um ênfase espiritual, um tempo de buscar a Deus, e nós começávamos a ouvir a palavra de Deus. Geralmente eram 2 horas de ensinamento da palavra. Ninguém piscava o olho, ninguém se movia, havia um silêncio. As pessoas, a gente estava ali ouvindo a palavra de Deus por 2 horas. E quando terminava o período da palavra de Deus sendo ensinada, a palavra estava tocando tão profundamente o nosso coração, que nós começamos a aplaudir a Deus. Em um dia, nós passamos a tarde toda aplaudindo a Deus e não conseguíamos parar. A tarde toda, sabe o que é isso? Começamos pela manhã, terminou a reunião e ninguém saía, as pessoas aplaudindo o Senhor, por causa da sua palavra. Eu estava em Brasília alguns anos atrás, o John Biver, que é um canadense, estava pregando lá. Foi um momento muito interessante, eu não vou entrar muito nos detalhes, mas foi exatamente o momento que ele estava ministrando sobre perdão, arrependimento. Havia muito movimento naquele lugar, pessoas andando e aquela coisa toda, e de repente veio a presença de Deus. E veio um sentimento de arrependimento. E como nós sabíamos que era a presença de Deus? Havia umas 3.000 pessoas naquele ginásio. Não havia vento, o ar estava completamente parado. Era mês de julho, parado, não tinha ventilação nenhuma. De repente, irmãos, entrou um vento naquele lugar tão forte, e nós começamos a ouvir como que ondas do poder de Deus se movendo naquele lugar. Depois nós ouvimos barulho como se fosse de cavalaria. Ninguém estava no som, microfone e nós ouvimos a presença de Deus se movendo naquele lugar. Foi uma tarde em que o arrependimento entrou naquele auditório. Eu via pessoas se prostrando no chão e gritando, clamando pela misericórdia de Deus, pedindo perdão a Deus. Nós precisamos entender uma coisa: precisamos buscar a Deus até que Ele venha. Precisamos estar num ambiente onde a presença de Deus se move de maneira poderosa e sobrenatural para nos transformar, para nos mudar, porque nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos ser transformados. Naquela tarde, irmãos, a sensação que a gente tinha que ia morrer, que aquele ambiente havia tanto consciência de pecado, de arrependimento, que parecia que todo mundo ia morrer naquele lugar, se não fosse a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus veio trazendo arrependimento, quebrantamento, mudança de vida. Eu quero que você ore a Deus agora, fale com Deus. Senhor, nesta manhã nós estamos diante do Senhor, da Tua palavra, da Tua presença. Pedimos que agora mesmo o Senhor se mova na nossa vida, nas nossas famílias, nesse ambiente.
Senhor, muitos de nós viemos para aqui hoje com muitas inquietações, muitas coisas, mas que nesse momento o Teu poder se mova nesse lugar, trazendo arrependimento, convicção de pecado, trazendo, Senhor, a nossa vida para um lugar onde nós vamos experimentar o poder e o amor de Deus que se move de maneira sobrenatural para transformar a nossa vida. Vem agora, Senhor, toca esse lugar, toca as nossas vidas agora. Quebra agora, Senhor, toda resistência no nosso coração. Que essa semana, Senhor, seja uma semana em que a gente possa experimentar o poder sobrenatural do Senhor. Fala conosco, tira o nosso sono e nos fala, Senhor, nas caladas da noite, durante o dia. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.